Olá, a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Efésios, lá no capítulo 12, versículo 8, ele diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Também não vem por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está falando de que a salvação é algo em que eu não compro. Não existe a menor possibilidade de eu comprar. Não tem um preço humano. Não tem um preço vindo do esforço ou da mão humana para que nós alcancemos. Mas ela é alcançada sim, e Deus nos oferece pela graça. Mas a moeda que paga essa salvação, ou que habilita-nos a essa salvação, é a fé. Nós somos salvos pela graça através da fé. É pela fé que eu aceito a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. É pela fé que eu creio que eu sou justificado, redimido, que eu sou gerado uma nova criatura, que eu ganho um novo nome, que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus, não é? João escreve no capítulo 1, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a fé é que faz isso. É pela fé que eu me torno filho de Deus, quando eu declaro em alto e bom som, quando eu interiorizo e coloco no meu espírito esta verdade. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você, porque na verdade não sou eu quem aceito, mas é Ele quem me aceita para ser o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me redime pela graça que Deus nos oferece através de Jesus. E isso eu aceito e recebo pela fé. Mas embora eu receba pela graça e eu receba pela fé isso tudo, existe um processo, existe um caminho, existe uma caminhada, existe uma jornada até que eu me encontre com Ele. Porque quando Jesus me salva, Ele pede, porque Ele me faz um homem santo, uma pessoa santa, santo separado para Ele. E como o rei que chamava as mulheres, escolhia as mulheres e depois dava a elas um prazo de 6 meses a 1 ano para que elas se preparassem para se apresentar na presença do rei, um dia nós vamos nos apresentar. Jesus Cristo nos comprou, nos separou para Deus, para o Pai. E um dia nós estaremos com o Senhor Jesus diante do Pai. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Um dia glorioso, um dia maravilhoso em que nós vamos vê-lo face a face. A minha pergunta é, nesse período que você está na terra, você tem permitido a Deus, ao Espírito do Senhor, te preparar para encontrar com o Senhor? Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes, nós podemos ser enredados, enganados, iludidos, encantados, sofrer o encantamento e achar que nós podemos viver do jeito que a gente quer e que vai estar tudo bem. Mas não é verdade. Isso é um evangelho mentiroso. Isso é um evangelho falso. Isso é um evangelho humanista. O evangelho da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, o evangelho da verdade, a palavra de Deus diz: siga a paz com todos. E Paulo escrevendo disse: no que depender de você, tende paz uns com os outros. O Senhor Jesus no Sermão do Monte disse: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração e ser sinceros conosco. Será que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor, seguindo a paz e a santificação? Nos separando cada vez mais, amando menos o mundo ou não amando o mundo? Porque João
na sua primeira carta, escreve: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso ele começa dizendo: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo tem oferecido tantos manjares, tantos recursos, tantas coisas para satisfazer a nossa carne, que a pergunta é: você está amando menos o mundo? Você está deixando de amar o mundo? Você está lutando mesmo e se esforçando para não se deixar enredar, não comer dos manjares deste mundo? Ou você deixa a vida te levar? Mas a vida pode te levar ou para o céu ou para longe de Deus. Agora, quem te guia no a vida te levar? É o Espírito ou é a sua carne? São os seus prazeres. Paulo escreve que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé que me leva a tomar posse da graça é a mesma fé que fala: eu preciso da santificação. Você precisa da santificação. Nós precisamos viver uma vida separada para Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas 2:20, ele vai dizer: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua dizendo nos versículos seguintes que ele está crucificado com Cristo. Nós precisamos nos manter na cruz, porque enquanto a gente não se mantém na cruz, ou quando nós não estamos na cruz, a carne está viva, a carne está acordada, os prazeres do mundo estão nos chamando. Por isso, se você é salvo pela graça, eu acredito, e que você tomou posse pela fé, agora pela fé, tome posse da santificação e invista nesse processo. Desenvolva a salvação com temor e com tremor, como nós temos que desenvolver a nossa salvação, como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Mas por que ele manda eu desenvolver a minha salvação com temor e com tremor? Porque o próprio Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se porventura você caiu, também o próprio Paulo diz na palavra do Senhor, que cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Por isso eu quero chamar você neste dia, para que você entenda isso. Porque talvez você esteja caído e não perceba. Tenha pegado uma vicinal para longe de Deus e não esteja percebendo. Talvez você esteja dentro de um ensinamento tão liberal, tão humanista, que você acha que é isso mesmo que você tem que viver. Mas não é. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, pastor, o que é santificação? É uma vida separada para Deus. É uma vida em que nós fugimos da prática do pecado, pequeno e grande, e procuramos viver em santidade. É uma vida em que o Espírito nos conduz ao arrependimento diariamente, nos mostrando quando nós erramos que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, abandonar o pecado e nos preparar para encontrar com o Senhor. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que quer, venha e beba de graça da água da vida. Mas não dá para beber da água da vida e da água do mundo. Ou nós bebemos uma, ou nós bebemos outra. Porque o que hidrata o nosso espírito é a água da vida, mas o que mata a nossa vida é a água do mundo. Pense nisso. Quero orar por você. Pai amado, nós queremos te louvar e te bendizer, porque um dia, Senhor, um dia a tua graça nos alcançou. Teu amor nos alcançou, como nos alcança todos os dias. E o Senhor nos ensinou que nós somos salvos pela graça. E nós recebemos tudo isso pela fé, e isso não vem de nós. Não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa própria justiça, mas a bondade misericordiosa do Senhor. E isso nós aceitamos pela fé. Mas que esta fé, Senhor, que nos faz aceitar a graça, compreender a graça, viver na graça, também nos leve a viver a santificação, a não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Senhor, se alguém está caído, levanta. Se alguém está dormindo, desperte. Se alguém está desanimado, anime. Mostre para ele, para ela, a importância de não somente ser salvos, mas de vivermos como salvos. Expressando a alegria do Senhor,
expressando a santidade do Senhor, nos preparando todos os dias para encontrar com o Senhor na glória. Pai, abençoe este meu irmão. Talvez ele esteja enfermo, esta irmã talvez esteja enferma, talvez eles estejam passando por lutas, por tribulação, talvez passando por um momento de instabilidade, de medo, de dúvida, Senhor. Mas mostra para ele, mostra para ela, que nós somos salvos pela graça através da fé. E quando nós declaramos, quando o Senhor Jesus nos ensina, como João escreveu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós declaramos que nós cremos no nome de Jesus e que nós somos salvos através do sacrifício de Jesus e que nós somos dele pelo senhorio dele. Ele é o nosso dono. Pai, muito obrigado por tão grande amor, por tamanha salvação, por nos selar com o Espírito Santo e por nos fazer propriedade santa. Ô Senhor, louvado seja o teu nome por isso. Que a nossa semana, que o nosso dia, que os nossos meses, que a nossa vida na terra seja para vivermos como uma nação santa, como uma nação sacerdotal, como filhos que são luz e sal da terra, resplandecendo e exalando a luz e o bom perfume de Cristo hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.